Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e prepare o seu coração para um profundo encontro com a sua palavra, que ilumina e transforma. Neste segundo domingo do Advento, a Igreja nos lembra que o Advento é um tempo de espera ativa, de preparação do coração para acolher o Senhor que vem. A liturgia de hoje nos traz a figura forte de João Batista, o profeta da conversão, aquele que grita no deserto e nos chama a uma mudança verdadeira de vida. E nos lembra que o Natal que celebramos não é apenas uma festa externa, mas um encontro profundo com Cristo que deseja nascer em nosso coração. Abrindo todo o nosso ser à palavra renovadora de Deus, celebremos com vigilância e esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje revelam um Deus que nos chama à conversão, nos orienta e nos renova. A primeira leitura nos traz uma imagem lindíssima, um rebento que brotará do tronco de Jessé,
é uma profecia direta sobre o Messias. Isaías fala de um governante cheio do Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, fortaleza, ciência e temor de Deus. Ele descreve também um mundo transformado, o lobo convivendo com o cordeiro, o leopardo deitando ao lado do cabrito, uma criança tocando animais antes considerados perigosos. Tudo isso revela que a paz que Deus traz muda tudo ao redor. No Salmo, reafirmamos essa esperança. Quando Jesus voltar, a justiça florirá e se estenderá por toda a terra. É isso que mais desejamos, que a justiça floresça e que a paz encontre espaço no nosso coração, na nossa casa e na nossa sociedade. No entanto, irmãos e irmãs, essa paz que Jesus nos oferece e que tanto desejamos, não entra em um coração que continua endurecido. A paz nasce onde há conversão. Na segunda leitura, São Paulo enfatiza que a Escritura existe para nos fortalecer, corrigir e nos ensinar a perseverar. Enquanto comunidades cristãs, somos chamados à conversão verdadeira, acolhendo uns aos outros como Cristo nos acolhe, quebrando divisões, abandonando julgamentos, aprendendo a viver unidos como verdadeiros irmãos e irmãs. O Evangelho nos traz um chamado ainda mais urgente à conversão, na voz de João Batista, que diz no deserto: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O deserto é o lugar simbólico da decisão. Ali não há distrações, não há barulho, não há máscaras. Ali o ser humano se encontra consigo mesmo e com Deus. E é nesse ambiente interior que João Batista quer nos levar. Ele nos alerta que não adianta apenas ter aparência de piedade. Não adianta dizer que somos cristãos, que temos tradição católica ou que sempre fomos da igreja. João é firme: produzi frutos que provem a vossa conversão. Isso significa mudar atitudes, abandonar pecados de estimação, cortar pela raiz aquilo que contamina o coração, o orgulho que nos impede de pedir perdão, a língua que machuca, o julgamento constante, a frieza espiritual, a indiferença com os pobres, o comodismo na fé, a vida dupla que tenta conciliar pecado e graça. Conversão é um processo de mudança real, concreta, diária. Não é apenas sentir, mas decidir. Não é apenas prometer, mas agir. Conversão é abrir espaço para Cristo. E João nos lembra que o machado já está na raiz das árvores, não como ameaça, mas como alerta. Não podemos viver adiando o que Deus espera de nós. Advento é tempo de acordar, de despertar, de renascer espiritualmente. Que nós possamos então ouvir a voz que grita no deserto e permitir que Cristo transforme aquilo que ainda é resistência dentro de nós. A nossa conversão é um processo cheio de quedas, mas sustentado pela decisão firme de atender ao chamado de Deus. Peçamos ao Senhor a força da decisão e a graça de trilharmos firmemente esse caminho. Vigiemos, renovemos a nossa fé e vivamos na esperança de contemplar a glória de Deus. Tenhamos fé e esperança. Jesus já vem. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus,
nós nos colocamos em vossa presença com humildade e verdade. Vós conheceis o nosso coração, os nossos limites, nossas quedas e nossas lutas. Hoje queremos pedir com toda sinceridade: transformai-nos. Tocai, Senhor, aquilo que ainda é orgulho em nós, aquilo que ainda resiste à vossa graça. Curai nossas feridas, arrancai os nossos pecados pela raiz. Libertai-nos das amarras que nos afastam do vosso amor. Dai-nos coragem para recomeçar, força para perseverar e sensibilidade para escutar a vossa voz. Fazei florescer em nós a justiça, a paz, a mansidão e o desejo sincero de viver na vossa presença. Que este advento seja para nós um tempo de conversão verdadeira, de mudança concreta, de abertura de coração. Que ao final deste caminho possamos acolher Jesus não apenas no presépio, mas dentro da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com a certeza de que o Senhor ouve a voz do seu povo, elevemos a Ele as nossas preces, dizendo: convertei-nos para que sejamos salvos. Pela Igreja, para que seja sempre voz profética no mundo, chamando todos à conversão e à esperança, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pelos governantes, para que promovam justiça e paz, cuidando dos pobres, dos pequenos e dos vulneráveis, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pelas famílias que sofrem com divisões, doenças, desemprego ou violência, para que encontrem em Deus consolo, cura e restauração, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Por todos nós que caminhamos no advento, para que abramos o coração à ação do Espírito Santo e produzamos frutos de verdadeira conversão, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pelos fiéis falecidos, para que participem da alegria eterna junto de Deus, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pai Santo, acolhei estas súplicas que levamos com confiança. Renovai em nós o desejo de viver segundo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra de Deus permaneça em seu coração e lhe inspire a dar frutos de conversão. Se esta liturgia tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Um domingo abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Sun.